está aqui ao meu lado. Tem que abrir a câmera aqui para ela. Deixa eu acertar o nome dela aqui, porque depois Kate Lilian Silva Wróblewski, é isso, né? Aí, bom dia. Porque a gente tem o Edson Borowski e tem a Kate Wróblewski. A Kate é o seguinte, bom dia, Kate. Obrigado. Bom dia, Alberto. Pela presença aqui, tá? Eu que agradeço pela oportunidade. Olha só, quantas pessoas devem estar escutando lá, porque a Kate é natural de Sorriso. Sorriso é no Mato Grosso, né? Isso. E tem até um time lá de futebol, não tem um Juventude? O Luverdense fica ali perto. Lucas, isso aí. Quantas pessoas devem estar te escutando lá em Sorriso, no Mato Grosso? Porque um monte de gente te mandou um abraço já aqui pelo Facebook e depois eu falo. Sim, minha família toda tá presente, está acompanhando. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Quero mandar um abraço para minha mãe, Rose, para o meu pai, Tide, para o meu irmão, Edson, e para toda a minha família que está acompanhando. E os meus amigos que fazem parte da minha vida e que me acompanham, né? As minhas lutas, as minhas vitórias estão sempre comigo. Eu já te vi com violão, disse, Kate, leva o violão. E aí eu disse, eu levo o meu. E a gente ia cantar... Vamos um pouquinho de cada vez. Ia cantar o quê? A alegria está no coração. Nós ia cantar, mas a gente preferiu não trazer o violão. Vamos deixar para a próxima. Deixar para a próxima, porque eu tô desafinado. Vamos deixar para a próxima. Kate, assim, a tua história de vida, que eu já conheço, é uma história muito, muito, assim, profunda, mas é uma história de superação. Sim. Então, esse programa traz essas histórias de superação. Então, vamos contar um pouquinho, assim, como é que tu veio de Sorriso, do Mato Grosso, aqui para a região do Sul, e como é que tu veio parar em Caxias do Sul? Conta um pouquinho pra gente. Então, Alberto, quando eu tinha 17 anos, eu resolvi vir para Rio Grande para estudar para ser freira. E em 2018, eu estudei, passei de fase e fui para Canoas, né? E foi todo um processo da minha vida de espiritualidade, de uma busca de sentido também, e de descoberta para mim, né? A espiritualidade ali era sempre muito forte. Então, eu decidi sempre ali, aos 17 anos, né? Ir em busca do meu sonho, em busca daquilo que me trazia paz também, e buscar novos conhecimentos e novas oportunidades para minha vida. E ser freira. Ser freira. Como é que surgiu isso, um sorriso para uma adolescente, Sim, enfim? sim. Porque hoje a gente vê o número de religiosos diminuindo, né? Sim, infelizmente. Mas assim, qual foi o trabalho que foi feito lá em Sorriso tão bom a ponto de tu querer ser freira? Então, eu tive algumas amigas, né, que me sugeriram para eu conhecer alguns encontros vocacionais. E participando deles, eu encontrei uma paz ali, algo diferente que me despertou e me deu essa vontade muito grande de sair do Mato Grosso, da casa dos meus pais, e ir em busca disso, né? Esse mistério de Deus e tudo que Ele nos oferece também para nossa vida. Foi nesses encontros aí que a gente participa, né? Encontros de jovens, vocacionais. Sim. Sempre tem alguém que indica, né? Sempre tem. Deus sempre opera, tem. né? Opera, com certeza. E aí, depois veio para Rio Grande... Vim para Rio Grande, morei 1 ano lá, fiz o aspirantado. Aspirantado, o que é para explicar para os nossos ouvintes? É a primeira etapa formativa. Quando você entra na congregação, você tem que fazer várias etapas até fazer os votos perpétuos, né? Sim. Então, tu fiz o aspirantado. Fiz o aspirantado. Tá. Depois eu fui para o postulantado, que foi em Canoas, em 2018. E daí acabei saindo, né? Tive alguns processos ali, passei por depressão e acabei saindo para começar a fazer um tratamento e melhorando também, né, a questão da minha vida. E aí saiu da congregação? Saí da congregação. E aí veio parar em Caxias do Sul. Vim parar em Caxias do Sul. Tá, agora conta pra gente aqui, porque assim, ó, é incrível o número de pessoas que estão enfrentando esse processo de depressão, né? É incrível. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Nunca os terapeutas tiveram tanto trabalho. Como é que foi esse período na tua vida de passar pela depressão? E eu sei que a tua depressão foi uma depressão fortíssima. Foi fortíssima, E o que te aconteceu ali? Como é que tu superou isso? Primeiro, como aconteceu? Então, assim, não existe uma coisa específica para ter gerado a depressão. Foram várias situações ali que foram me colocando ali nessa situação delicada da minha vida, em confronto com a minha própria existência, com o meu próprio sentido, e que eu acredito que muitos jovens nessa fase de adolescência passam por isso, né? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Então, foi um período, assim, muito forte. Eu não tinha muito entendimento do que estava acontecendo e me deixei levar. Me deixei levar pela depressão e eu percebi, assim, que eu estava pegando muitas realidades que eu não conseguia resolver. Realidade de pessoas que não tinham condições, que estavam sofrendo, crianças principalmente. E quando eu estive em contato com isso, eu fiquei sem o que fazer.
E isso me colocou em confronto com Deus, né? Por que eu tenho isso e essas pessoas que sofrem não têm? O que acontece? Quer dizer, tu trabalhava na tua congregação e tinha com pessoas, com crianças pobres, vulneráveis, que ajudava. Uhum. E isso te fez questionar uma série de coisas. Muito, muito. Me tocou assim muito forte e eu não sabia o que fazer. Então tu não estava preparada para essa etapa, é isso? Acredito que sim. Isso e outras coisas também, né? Que foram agregando e que me levaram nessa situação. Isso com que idade, Kate? Com 18 anos. 18 anos, 18 né? anos. A gente vê muitos adolescentes com depressão também, né? Muitos adolescentes, crianças inclusive. Crianças principalmente, não sabem lidar com isso. Às vezes não tem apoio. Não tem apoio da família, daqueles que estão mais perto, né? E quem é que te apoiou nesse momento de profunda depressão e de questionamento na tua vida com apenas 18 anos e longe da tua família, em Canoas, aqui no estado do Rio Grande do Sul? Quem foi o teu apoiador, os teus apoiadores? As pessoas, meus amigos que estavam ali comigo, né? As irmãs também me ajudaram muito, mas principalmente a minha mãe. A minha mãe que quando eu cheguei a ficar internada também, ela saiu lá do Mato Grosso e veio para Canoas ficar comigo, né? Veio me buscar e me dar esse apoio que eu precisava, assim. Foi a minha mãe. Minha mãe, eu tiro meu chapéu para ela. Ela é um exemplo. E como é que é o nome da tua mãe? Rose. Olha aqui, ó, tem recado para ti do Sidney Rublowski. Meu pai também. Sidney, pai da Kate. Alcione Melo de Araújo Soares. Amigona lá de... Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Santo Antônio do Mato Grosso. Ligadinho em você, Kate. Cissa Comberlato. Sim, isso é uma amiga minha também aqui que de orgulho, Caxias. tá dizendo que orgulho de ti. Giane Vian, Uma amigona minha lá do Mato protegida Grosso. de Nossa Senhora. Alcione Melo de Araújo Soares, testemunho lindo, forte fé, amor de Deus. Eros Rublowski. Meu irmão. Olha. Olha só, tá a família inteira aí acompanhando, muito mas bom. tem muito nome difícil aqui. Sim, são bem inspirados na hora de escolher os nomes. O Emily Cauane, a minha prima. Cauane, Emily Cauane. Olha como é que se escreve W-Y-K. É muito chique. Brincadeira. A Cissa tá dizendo que é maravilhosa. Rose, esperando. Alcione também. Rose, Cissa, Eros, Sorriso, Mato Grosso, no ar aqui. E, bom, a Rosemary é outro assunto aqui, mas o pessoal do Mato Grosso, tudo beleza. Eros está dizendo, te amo. Também te amo, meu irmão. Saudade de vocês. Deixa eu dizer o seguinte, tu chegaste a ser internada, né? Sim. Como é que foi esse período de internação em função da depressão? Então, foi muito assustador. Porque naquela época ali eu não entendia muito o processo. Também nunca tinha conhecido ninguém que tinha chegado ao ponto de ter sido internado, né? Eu sei hoje que foi fundamental ter feito esse processo, ter sido internada para evitar séries de problemas comigo, né? E foi ali que eu comecei a fazer um tratamento. Foi ali que eu percebi que caiu minha ficha que sozinha eu não iria conseguir vencer aquilo que eu estava passando. Então foi quando eu aceitei e me entreguei pro tratamento. E quem é que decidiu fazer esse tratamento por ti, assim? Tem que fazer, porque às vezes as pessoas se recusam, né? Ah, eu não quero ser internado. Chegou Sim. no limite, né? Sim, sim. Foi as irmãs que me acompanhavam, elas viram a situação que estava complicada também, estava muito sério, né? Que era o melhor a ser E feito. o que acontecia? Chorava? Tu pensou em suicídio nisso? Sim, também. Chegou ao ponto da minha vida que eu não tinha... Me perguntava por que eu existo, por que eu tô aqui. Não tinha amor próprio. Não tinha amor próprio, não conseguia pensar nas pessoas que me amavam. E isso é uma coisa que acontece muito com muitos jovens, adolescentes que não conseguem ter esse raciocínio. Do quanto é importante, quantas pessoas têm nossa volta que a gente ama. E depois da internação, Kate? Voltei para o Mato Grosso. Então foi um período ali, comecei a tomar medicamentos, vários medicamentos ali para tratar, né? Porque era uma coisa, não era minha, assim, mas era do meu orgânico ali, do meu corpo, né? E que eu precisava da ajuda dos remédios. Então eu comecei a fazer o tratamento e durou uns 3 anos. 3 anos até o ano passado. Até o ano passado. Até o ano passado. É que eu lembrei até tem aí uma musiquinha no TikTok, né? De uma pessoa cantando Frontal. Frontal. Ritalina. É o que todo mundo tá, né? Tá bem assim. Frontal também, Frontal. né? Frontal, Ritalina, que é petina. Enfim, um monte de remédio aí. E aí voltou pro Mato Grosso. Voltei pro Mato Grosso. Fez esse tratamento com remédios. Fiz meu tratamento com remédio, fiquei 5 meses com Mato Grosso. E foi quando o meu namorado, Ricardo,
A gente já estava se conhecendo, ele foi lá no Mato Grosso e a gente ficou junto e ele me trouxe para Caxias E do hoje Sul. é o quê? Namorado, namorido? É namorido. Namorido. Pra minha mãe ele é meu marido já, né? Mas é namorido. Conheceu o Ricardo aqui em Caxias. Aqui em Caxias, ele era... Não foi por causa dele que tu saiu da congregação, porque se conheceram Nos conhecemos. nos encontros Nos aqui encontros de ali, jovens. sim. Esses encontros de jovens católicos aí sempre... Desperta, né? Desperta. Olha, eu fui coordenador de grupo de jovens de Lourdes lá, a maioria se casou lá, se conheceram lá. Conheceram e assim, casaram, os caminhos se de Deus, juntaram né? nos caminhos de Deus, né? Amizade de Deus, coisa de Deus, né? Com certeza, sem dúvidas. E qual foi? Bom, depois desse período do Mato Grosso, o que tu me explicou e eu gostaria que tu me explicasse de novo, porque se chama NET. Aí quando tu falou da NET, eu pensei, eu tenho um monte de problema com a NET lá, mas é o sinal da NET da TV. Não. Mas é como é que é? Necrólise epidérmica tóxica. Tu teve esse problema. O que é isso, hein, Kate? Como é que foi isso na tua vida? Porque tu foi parar no hospital por causa dessa necrólise epidérmica tóxica. Isso aqui já em Caxias do Sul de volta, né? Caxias do Sul, ano passado. O que acontece? Há 3 anos já estava fazendo tratamento com medicamentos. E um dos remédios começou a me dar psoríase, começou a me dar alguns efeitos colaterais. Então, eu fui na psiquiatra e ela trocou o remédio por lamotrigina. Comecei a tomar lamotrigina e em questão de 15 dias eu tive uma reação alérgica extremamente grave e muito rara. E nesse período, quando eu estava trocando, eu já não estava bem. Eu sentia que a depressão estava voltando, que eu não estava legal, não estava muito bem. E foi quando eu tive essa reação alérgica desse remédio, que infelizmente não tem como a gente saber se a gente terá ela. Sim. Você só descobre quando você está tendo ela. Quer dizer, era um período de transição de remédios, é isso? Que os psiquiatras fazem, né? Às vezes, não funciona esse, vamos testar com esse, enfim. Vamos testar com esse. Aí testaram com esse. Como é que é o nome? Lamotrigina. E foi quando eu tive uma reação alérgica que me colocou entre a vida e a morte. Fiquei no hospital, foi em maio do ano passado. Fiquei no Hospital Saúde por 32 dias. 3 semanas na UTI. 3 semanas? 3 semanas. Tive que fazer traqueostomia, transfusão de sangue. Tive a minha pele inteira. Um dos efeitos assim, que dá é a sensação de queimado no corpo. Teu corpo inteiro sai a pele. E ficou transfigurada, assim. Eu vi umas fotos tuas, né, assim transfigurada, mas a gente conhecia. Não reconhecia. Não é a Kate, né? Não era eu ali. Aí foram quantos tempos mesmo no hospital? 32 dias. E na UTI, 3 semanas. 3 semanas entre a vida e a morte. E minha mãe e meu pai ficaram comigo. E foi um momento que eu até agradeço, porque foi um despertar da minha vida. Foi um estalo muito grande, que a partir daquilo, eu realmente entendi o sentido que eu tanto procurava. Foi quando eu fiquei em coma induzido por acho que umas 2 semanas. E nesse período eu tive muitos sonhos. E um deles eu me questionava, será que eu vou voltar a viver? Será que eu vou voltar a ter minha família comigo, a ter meus amigos junto? Independente dos problemas que eu passava, eu queria estar aqui. Mas eu sabia que aonde eu estava não tinha mais volta, porque era muito grave o que eu estava passando, muito grave. E foi quando eu me questionei, eu me arrependia das coisas que eu estava fazendo e percebi o quanto a gente é feliz com o básico, com o que a gente tem. E eu nunca me esqueço que quando eu acordei e estava na UTI, eu estava com sonda, não conseguia me mexer, estava com o meu corpo todo enfaixado, era muita dor que eu sentia. Eu tinha muita vontade de tomar água. E eu não conseguia engolir uma gota de água, porque minha garganta estava toda fechada, estava toda machucada. Então entrava a enfermeira no quarto, e eu nunca me esqueço. Eu não conseguia falar, né? Porque quando eu acordei, por conta da traque, eu não conseguia falar, não saía a voz. Isso para mim foi um choque tremendo. Então, quando a enfermeira entrava no quarto, eu queria muito tomar água, ela pegava uma seringa, eu nunca me esqueço, colocava 200 ml de água e aplicava na sonda. E quando aquela água descia ali pela sonda e eu sentia aquele frescor mesmo, eu agradecia tanto a Deus, porque o que eu mais queria era tomar um copo d'água. E isso eu tinha toda hora, a gente tem isso. E não se dá conta do quanto é importante a gente, né, valorizar. Então, para mim, o meu grande despertar, o meu grande sentido de vida não eram as coisas extraordinárias que estavam acontecendo em minha volta. Era tomar um copo d'água, era sair para fora, olhar o dia, me encontrar com as pessoas que eu gosto, com os meus amigos, com a minha família.
E foi um período muito difícil, mas que me fez acordar para minha vida e falar para as pessoas que elas não precisam chegar na morte para elas identificar as coisas que são importantes na vida dela. Poxa, Não precisa. que depoimento me emocionou aqui. Que depoimento emocionante. Não precisa chegar na morte. Não precisa. Repita essa frase, que essa frase é forte. Não precisa chegar na morte para você identificar o que é importante na sua vida. Porque as pessoas que cometem suicídio, eu tenho certeza absoluta que elas se arrependem. Elas se arrependem porque quando você está do outro lado, você percebe o que você deixou para trás. E o que você deixou para trás não tem como voltar mais. Não tem como. Então eu me sinto assim muito agradecida e muito grata por Deus por ele ter me dado essa chance de estar aqui, de estar tentando fazer diferente, né? Que através desse meu testemunho, dessa minha vitória, eu possa sim ajudar e despertar essas outras pessoas que estão passando por isso e que não estão enxergando. Porque elas não estão enxergando, elas não estão escutando. E elas só precisam de um estalo na vida delas para elas entenderem tudo isso que está acontecendo e que, assim, eu sempre falo, se hoje eu tivesse noção do que eu iria passar, eu jamais eu falaria que eu não teria força para superar isso. Mas quando a gente está passando pelo nosso pior momento, quando a gente está passando pela prova mais difícil da nossa vida, a gente mostra a força que a gente tem. Meu Deus do céu, que depoimento lindo. A gente mostra. Parabéns, Deus operou. Deus operou e está operando sempre. Sempre, sempre, sempre. E anjo da guarda também, né? Sim. Ah, com certeza. O anjo da guarda trabalha, Tiveram né? trabalho. Não, Tiveram trabalho. Olha só, Michele Rodrigues, nós já chegamos no tempo aqui. Que lindo depoimento. Deus sempre é bondoso, misericordioso. Deus transforma. Amei seu testemunho. Que Deus te abençoe sempre, Kate. Michele é uma jovem também, catequista. A Rose está dizendo, mas para Deus não existe impossível. Tudo deu certo. Glória a Deus. A Emily aqui, que eu não sei qual é o nome dela. Minha prima, a Emily. Emily, muito feliz, misericórdia que Deus sempre tem conosco. Alcione, sim, tem que sair casamento. Ah! A Jane Vivian aqui e o Ricardo mandou um recado aqui, é namorido. É namorido. Mas o pessoal tá cobrando dele, ó, Ricardo, te mexe aí, casamento, meu querido. Não é só... Vamos lá. E Eli Possato, linda Kate, Deus abençoe. Rose Krieger, psicóloga, lindo depoimento. Nos piores momentos, os piores momentos nos fortificam, nos dão o sentido. E Angelina Fernandes, Thaís G. Silva. Minhas tias. Suas tias. Mato Grosso inteiro escutando o programa. Kate, cara... Obrigada, gente. Que depoimento lindo. Parabéns pela tua superação. Que a superação da Kate e esse depoimento sirva para todas aquelas pessoas que estão assim no fundo do poço mesmo, se sentindo sozinhas, deprimidas, né? Sem encontrar sentido da vida. Pensem que às vezes uma gotinha de água é um motivo pra gente... Vamos tomar nossa água aqui, ó. Estamos tomando nossa água aqui, ó. Um copinho de água. É motivo pra Isso gente... é tudo. Pra gente agradecer Isso é a tudo. vida. Então, olha aqui, ó. O programa tá terminando. Eu falei com a Kate Lilian Silva Rublowski. Que deu esse depoimento de superação corajosa, né? De falar aqui sobre depressão, abertamente sobre isso. Marinette está dizendo que te ama. Minha avó. Osvaldo Ferreira mandou bem, menina. Enfim, o pessoal lá de Sorriso, no Mato Grosso, todo mundo te escutando. Kate, eu Obrigada. te agradeço pela Obrigada presença pela aqui, oportunidade. pela coragem de dar esse depoimento, que deve ter sido muito útil. E eu te convido para a gente encerrar o programa, eu e tu, sem violão, cantando uma música. Vamos lá. Pode ser? Primeiro tu pode se despedir aí, agradecendo todo mundo, faz a tua e depois a gente canta e vai embora. E vamos embora. Então, obrigada por todos estarem acompanhando a rádio, acompanhando o meu testemunho também. Nada na minha vida teria acontecido se não fosse pela ajuda de cada um de vocês. Na vida a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente sempre precisa do outro. Que a gente possa ter gratidão por tudo que nos acontece, pela água que a gente toma e por o fato de a gente conseguir enxergar e estar com as pessoas que a gente ama. Obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês e ao seu programa e à sua vida também. Obrigada. Amém. Vamos lá então. Vamos lá. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Leva! Toca aqui. Obrigada. Um abraço, vida a todos que Gratidão. acompanharam. Vida longa a todos nós.